Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Eu gostaria de emitir minha opinião, me posicionar nesse momento turbulento que vive o mercado doméstico. Muito se fala em saída de fluxo dos emergentes, que os estrangeiros estão deixando aqui a nossa bolsa, vendendo ações, e que o mercado poderia mergulhar aí rumo a 60, a 57, a 50 mil pontos. Muitos esperavam por uma correção para se posicionarem na ponta compradora, para comprarem ações, né? O mercado vinha muito esticado e desde o início dessa queda que nós tivemos nas últimas semanas, eu me posicionei na venda, protegendo a minha carteira de ações através dos mini contratos de índice e recentemente viramos a mão para a compra. Então nós acreditamos que é oportunidade, né? Então entre o pânico e a oportunidade, identificamos o momento como uma rara opção de compra, né? De posicionamento na ponta compradora, montando um portfólio robusto, sempre com a visão de médio prazo. Alguns ativos operam em mínimas de 2 ou 3 anos. Alguns fecharam gaps importantes e outros sentiram alguns suportes históricos, né, que elevaram os preços de forma relevante no passado. O fluxo estrangeiro realmente ele tem sido vendedor, mas na minha opinião, essa guerra comercial entre Estados Unidos e China pode trazer algum fluxo aqui para o Brasil. Nossa bolsa está muito descontada, especialmente em dólares, né? O dólar tem subido, todos nós sabemos, e muitas ações operam abaixo do seu valor patrimonial. Por fim, eu vejo uma semelhança muito grande entre o movimento atual e aquele visto no final do ano, no mês de dezembro, onde o mercado montou um processo de acumulação de preços em forma de triângulo, né, rompeu ali a congestão, deixando uma linha de tendência de baixa para trás, também um pivô, e aí disparou no auge do pessimismo. Né? Naquele momento o PSDB havia deixado o governo, a reforma da Previdência havia sido adiada, as commodities vinham em baixa lá fora e mesmo assim nós disparamos e eu vejo como algo muito parecido o desenho gráfico nesse momento. Então, resumindo, eu vejo a situação atual como oportunidade de compra tanto do índice futuro quanto para a montagem de uma boa carteira de ações descontada. Quando essas ações estavam lá nas suas máximas, eu falava em venda, seja para operação short ou realização de lucros. É a mesma coisa para os mini contratos. Mas, pessoal, em algumas semanas, né, ações com descontos de 20, 30 até 40%, na minha ótica, na minha leitura, temos raríssimas oportunidades de multiplicação de capital para quem tem a visão de swing trader, né, de 3 semanas a 3 meses de negócios ou até mais. Daria para segurar os papéis até por um período maior. E recuperar perdas para quem as teve na queda recente e para quem está líquido, melhor ainda, poderia multiplicar seu capital com uma rentabilidade bem acima da renda fixa. Então, eu vou te mostrar no gráfico aí, em detalhes, essa minha leitura citada anteriormente. Nós temos um início de semestre, de trimestre, de bimestre e de mês. Existe um pessimismo muito grande aí no ar. Nós estamos vendo aqui que o investidor estrangeiro retirou 9,947 bilhões de reais da B3 no primeiro semestre, pior resultado desde 2008, né? O que esperar, né? Mais queda, vai passar aí a Copa do Mundo, o cenário da corrida presidencial estará em evidência, né? Tem também essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, e como eu particularmente vejo o mercado a partir de então. Bem, para quem acompanha o meu trabalho no YouTube, também recebe o Informe Cenário. Eu, desde este dia, né, especificamente dia 19 de 6 de 2018, quando o mercado futuro fez aqui um engolfo de alta, eu entendo que este é o fundo do ano e nós temos uma inflexão, uma reversão de preços que pode multiplicar preço de algumas ações em N vezes no horizonte de um ano. Talvez 1, 2 ou até 3 vezes, né? Eu estou otimista no momento. Eu acho que passou a tempestade e o momento é propício para a compra de ações e também no mercado futuro. Nós temos esse engolfo e temos também uma semelhança entre o movimento visto em dezembro. Percebam que aqui eu consigo traçar uma reta curta, uma linha de tendência de alta. Eu também fiz esse desenho no movimento atual. Este é o desenho de dezembro que levou o mercado futuro
há uma forte alta. O estudo é feito no INQ18, que é um mini contrato de índice, altamente líquido e acessível ao pequeno, médio e grande investidor. E também eu tinha a expectativa de um rompimento de um pivô de alta, que para muitos é o sinal mais técnico, mais confiável de uma inflexão. Então, observando o gráfico aqui, o ponto 73,180 era a cabeça do pivô. Pivô de alta é formado por um fundo topo e um fundo mais alto que o anterior. E pela primeira vez, desde que a baixa realmente começou, que foi aqui no dia 17 de maio, nós temos o mercado trabalhando com a média de 5 apontando para cima, a vermelha ali levemente inclinada para a compra também, e o mercado acima da média vermelha, que é de 21 períodos. Então nós temos algo novo, isso me leva a crer no mercado de recuperação. No mínimo, até a região que nós vemos aqui no mercado futuro, 79,685, que seria este topo, né? Esse topo aqui que foi marcado aqui no dia 5/6. Então acredito que o mercado vem até aqui e aqui vai ter uma guerra, né? Será como se fosse um divisor de águas entre um território comprador e um território vendedor. Aqui o mercado decidirá se é voo de águia ou se é voo de galinha, ok? Então, observando aqui o Ibovespa, eu também tracei aqui, eu circulei para a gente ver a semelhança dos movimentos aqui, o mercado à vista, né? Daquele movimento visto em dezembro, que levou o mercado a partir do rompimento de 75 para 86 mil pontos, mas ele já vinha subindo aqui desde os 71.200 pontos, né? E aquela história, pessoal, o mercado veio a 79 mil pontos, ele está a 74, né? Ele já subiu 5 mil pontos. Não adianta querer comprar quando o mercado tiver a 78 a 79 mil pontos, que aí você fica longe do fundo e aí o seu risco-retorno já não é tão favorável, né? Então, rompeu aqui um pivô de alta também até 72,620, está acima da média de 21, algo que nós não víamos desde o início da queda em maio. E só para falar um pouco de fundamentos, este movimento aqui de congestão que foi deixado para trás e levou o mercado a uma forte alta em dezembro, nós tínhamos aqui um grande pessimismo também no ar, PSDB saindo do governo e reforma da Previdência adiada, sem horizonte de quando seria votada. Então, muitas vezes, o pior cenário já está nos preços e muitas vezes o momento de comprar é quando o sangue escorre pelas ruas. Eu vou mostrar rapidamente uma ação que ela tem uma ligação muito forte com o governo e também com o IFNC, que é o índice do setor financeiro aí da Bolsa, né? O IFNC seria esse, pessoal. Eu vou mostrar aqui rapidamente, depois eu mostro o Banco do Brasil. O peso do setor financeiro no Ibovespa é muito grande, né? E eu tenho o IFNC que veio de uma baixa muito forte e fez aqui um pivô de alta, né? Ele fez um fundo, um topo, um fundo mais baixo que o anterior, um fundo mais alto que o anterior, aliás, e ao romper 7.373 pontos, ele inflexionou, ele reverteu sua trajetória e está bem forte também aqui acima da média de 21 períodos, né? Então, falando do Banco do Brasil, que na minha visão representa o setor financeiro e também o governo, né? A gente sabe que muitas ações são ligadas ao governo e que o nosso problema ele é problema de polícia e problema de política, né? Aí, consequentemente, é um problema econômico, mas nós somos um povo inteligente, flexível, trabalhador, e se a parte policial tiver de acordo e a política se encaixar, nós vamos crescer muito, né? Então, eu tenho uma ótima expectativa para essas eleições. Então, Banco do Brasil, para quem acompanha o meu trabalho também, nós falamos que o mercado gritava a compra aqui aos 24, porque existia um rompimento falso do fundo anterior a 25, um engolfo de alta aqui também com bom volume, e o Banco do Brasil tinha vindo num fundo importantíssimo marcado em junho de 2017, que simplesmente o levou da região aqui de R$ 25 para 37 no horizonte de 1, 2, 3, 4 meses naquele momento, né? Então eu vejo o Banco do Brasil forte. O mercado pode, claro, passar por correções, mas na minha visão, a partir dessa formação de fundo que nós tivemos no mês de junho, correção, na minha ótica, na minha leitura, é sinônimo de oportunidade. Então nós temos ações líquidas, muitas delas em mínimas de muitos anos,
e eu vejo o mercado na contramão da maioria, né? Então, enquanto muitos estão falando aí em 57, 60 mil pontos, eu até lancei o desafio, te vejo nos 80 mil pontos. Um forte abraço, sucesso e ótimas operações, pessoal. Muito obrigado.